Olá, meninas e meninos. Sou o professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física. Estamos iniciando a segunda parte do segundo semestre, no segundo semestre, a segunda parte da eletrostática, continuando, nosso tema, estudando a eletricidade, os fenômenos, resultantes. Então, nesse intervalo de tempo, nós tivemos o contato dos processos de eletrização, a carga elétrica, a carga elementar, nós medimos a quantidade de carga, a quantização da carga elétrica, e aí introduzimos o conceito de campo elétrico. E nessa videoaula eu pretendo mostrar o vetor campo elétrico, por que o vetor aponta ou para a carga ou para fora da carga, a relação entre o campo elétrico de uma carga ou mais, e as linhas de forças, esse conceito de linha de força. Bom, então, nós temos lá do primeiro ano o conceito de campo gravitacional. O campo gravitacional, nós vimos lá que é o campo originado através da concentração de massa, da matéria. Então, a matéria, a massa, ela concentrada, ela cria um campo gravitacional. Então, influencia em outras massas, sempre com o princípio fundamental da atração, nunca a repulsão. Então, o campo gravitacional nós já vimos, é análogo ao campo elétrico. Eu não consigo ver, não consigo visualizar o campo elétrico, mas eu sei que existe porque se eu largar qualquer objeto próximo à Terra, esse objeto é atraído para a Terra, ou seja, é uma atração que vem a partir da concentração de massa. Então, se eu largar qualquer um objeto de prova, um objeto qualquer próximo à Terra, nós vamos perceber que esse objeto é atraído para o centro da Terra. O que faz isso? Esse campo invisível, que é o campo em torno da massa, em torno da concentração de massa. Então, esse campo ele sempre vai atrair para o centro da massa. Bom, então o campo gravitacional é o campo originado através de massa. Nós representamos com a letra G de campo gravitacional e é também a aceleração gravitacional. Bom, lá nós no conceito de gravidade, de concentração de gravidade, nós vimos isso, Agora, aqui no campo elétrico, o campo elétrico ele é originado a partir de cargas elétricas. São cargas elétricas que criam campo elétrico. Então, uma carga, por menor que seja, por menor intensidade que ela tenha de energia armazenada, ela cria em torno dela um campo elétrico. Esse campo elétrico é originário da carga. Então, ela é portadora do campo elétrico. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui uma carga positiva, uma carga positiva, ela origina em torno dela um campo. Em cada ponto aqui que eu quiser analisar, eu vou ver a intensidade que esse campo pode causar. Então, essa carga, ela cria em torno dela um campo chamado campo elétrico. E depende muito a distância que eu estou analisando. Então, se eu pegar qualquer um desses pontos, eu vou perceber, através da influência da carga elétrica, que ela originou o campo. E aí nós temos que observar que, se é uma carga positiva, nós dizemos que o campo elétrico ele aponta para fora da carga. Então, uma carga positiva, ela cria um campo que origina, nós dizemos que é originado, ele faz com que seja para fora da carga. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, que está bem distante, a intensidade do campo originado por essa carga vai ser um campo para fora da carga. Então, se eu pegar essa linha aqui, nesse ponto, nós vamos ter um campo elétrico para fora da carga. Então, eu desenho essa setinha que eu chamo de vetor campo elétrico. Logo, nós vamos ver o que é vetor e por que ele aponta para fora da carga positiva.
Então ele é para fora da carga positiva, né? Ele aponta para fora e depende muito da distância que está em relação à carga. Pegar este ponto P2, ele está uma distância menor que o ponto P1, portanto ele vai apontar para fora da carga com uma intensidade maior porque está mais próximo, né? Então eu vou fazer uma setinha maior. Olha aqui a medida desse campo elétrico, que eu vou chamar aqui vetor campo elétrico, com essa setinha em cima, e originando nesse ponto que eu estou pedindo. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, próximo à carga, ou mais distante, ele vai sempre apontar para fora da carga, que é o vetor campo elétrico. Nesse ponto P3, perceba que ele está um pouco mais perto da carga. Então, se eu pegar aqui da carga para este ponto aqui, nós vamos ter uma reta apontando para fora com tamanho maior, porque está mais perto. Então, aqui eu tenho, que seria 1, aqui seria o vetor 2 e aqui seria o vetor 3, E3, e assim por diante, né? Então, uma carga positiva origina um campo que é para fora da carga. Agora, se nós tomarmos uma carga negativa, o que pode ocorrer se for, nesse caso, uma carga negativa? Então, se nós pegarmos uma carga negativa, nós temos o conceito também de campo elétrico, e olha só o que ocorre. Se for uma carga negativa, peguei essa carga aqui, ela originou um campo, esse campo é da carga, independente de qualquer outra carga que tenha, é originário dessa carga negativa aqui. E uma carga negativa, nós dizemos que o campo elétrico é para dentro da carga, certo? A carga negativa é para dentro da carga. Então, qualquer ponto próximo a essa carga que eu pegar, eu vou ter ali um vetor, né? Um vetor que vai ser para dentro da carga. Portanto, então, se eu pegar como exemplo aqui o ponto P1, como eu coloquei mais próximo aqui, eu vou diminuir o tamanho dos outros. Nesse ponto aqui, eu estou analisando o campo elétrico originado dessa carga nesse ponto. Então, se nós pegarmos desse ponto, nós vamos ter um vetor para dentro da carga. Veja que a setinha chama-se vetor e ela está originando para dentro da carga. Então, ele tem uma intensidade nesse ponto e origina para dentro da carga. Esse é o vetor campo elétrico da carga negativa 1. Agora, observe aqui o ponto P2, ele está mais afastado. Então, como ele estava mais afastado, a intensidade é menor, ele vai ter um valor menor. Depois nós vemos o cálculo. Então, aqui nesse ponto, se eu pegar desse ponto para a carga, notem aqui, nesse ponto para a carga. Como ele está mais afastado, então vamos projetar um vetor menorzinho que este, né? Então, vai ser um vetor menor, e ele está originando desse ponto para a carga. Então, eu digo que nesse ponto existe uma manifestação de campo elétrico dessa carga que é para dentro da carga. Aqui eu vou chamar de vetor E2. Agora, se nós tomarmos esse ponto mais distante, também, olha a linha da carga aqui, pegando a trajetória da carga, só que ele está muito afastado. Então, a intensidade dele é menor, vou fazer uma retinha menor. Veja só, então esse é o vetor E3. E assim por diante. Então, um campo elétrico originado de uma carga em qualquer ponto que eu quiser aqui analisar, ele é sempre para dentro da carga. Esse é um conceito atribuído lá por Michael Faraday, né? No século XVIII. Michael Faraday, ele estudou os fenômenos eletromagnéticos. Bom, e aí nós entramos agora aqui o vetor. Por que esse vetor é para dentro da carga, ou é para, no caso de uma positiva, é para fora da carga? Então, nós pegamos o vetor campo elétrico fizemos um teste com uma carga de prova positiva. Usa sempre a carga positiva para fazer o teste do vetor campo elétrico. E aí nós vamos saber por que é para dentro ou por que é para fora da carga. Então, primeiro eu vou tomar como exemplo o nosso vetor campo elétrico aqui com uma carga positiva. Então, eu tenho uma carga Q aqui, essa carga é uma carga que originou o campo, e aqui eu vou colocar uma carguinha de prova,
não é? Como é uma carga de prova, vou usar um Q minúsculo e nesse ponto aqui eu estou dizendo que eu tenho uma carga de teste, uma carga de prova, não é? Essa carga de prova é o Q minúsculo. Q maiúsculo originário, o campo, e a carga de teste. Então, colocando aqui nesse ponto uma carga de teste, nós verificamos a seguinte influência. Olha só, nesse ponto aqui, coloquei uma carga de prova. O que vai acontecer? Nós vamos ter, neste ponto, uma força de repulsão para fora. Na linha da carga, olha só, na linha dessa carga. Então, coloquei a minha carga de prova aqui, é uma carga de teste positiva, e eu logo percebi que manifestou uma força. Cargas com sinais iguais, né? Cargas com sinais iguais, elas se repelem. Então vai ocorrer aqui com o meu teste que um vetor campo elétrico originado dessa carga vai se manifestar para fora da carga. E é assim que eu percebo se aproxima ou se afasta da carga o vetor campo elétrico, né? Então aqui eu tenho o vetor campo elétrico E para fora da carga. A força de atração ou repulsão dessas duas cargas, aí é o princípio fundamental lá da atração e repulsão nas leis de Newton, que nós podemos perceber que entre duas cargas, uma positiva e uma carga positiva, a originada do campo, o campo manifestou nesse ponto, né, o campo manifestado por essa carga nesse ponto, fez com que o vetor campo elétrico seja para fora da carga em relação a esse ponto. E a força elétrica entre essas duas cargas, a carga teste e a carga originada do campo, vai ser também repulsão, porque cargas com sinais iguais produzem um par de forças. Então aqui eu tenho uma força elétrica que vai ser repulsão, né? Então nesse ponto aqui eu vou ter um par de forças que vai ser repulsão. Na mesma distância eu vou ter dessa carga aqui uma força manifestando de repulsão nesse ponto, né? Então veja só, aí nós temos aqui para a carga para uma carga positiva o vetor campo elétrico. Se nós tomarmos a carga negativa, vai acontecer o princípio físico. O princípio físico é o mesmo, né, relacionando a carga de teste. Então, eu vou pegar minha carga de prova, né, minha carga aqui de prova. Aqui eu tenho uma carga elétrica que originou um campo. Essa carga aqui é negativa, tem um valor numérico lá, o módulo, mas ela é uma carga negativa, então ela tem um campo elétrico também. Agora, olha só. Se eu largar essa carga aqui nesse ponto de teste, esse campo elétrico aqui, gerado por essa carga, vai se manifestar nesse ponto para dentro da carga. Por quê? Por que para dentro da carga, se essa carga é positiva? Porque a força elétrica que essa carga aqui exerce, a carga de teste exerce sobre a carga que originou o campo, é de atração. Então, nós vamos ver aqui que o campo elétrico, nesse ponto, vem para a carga. Olha só a força de atração aqui, ó, entre a carga de prova e a carga que originou o campo. Então, por isso que a carga negativa sempre vai ter um vetorzinho campo elétrico que se aproxima da carga negativa. Então, nesse ponto, originou um campo. Uma carga qualquer se manifestou nesse ponto e aí fez com que existisse um vetor que apontasse para dentro da carga negativa. Então, a carga negativa, o vetor é para dentro. Então, se eu colocar essa carga de teste aqui, eu vou perceber que vai manifestar uma força também, né? Uma força elétrica. Como as cargas têm sinais diferentes, vai ter aqui um vetor força, né? Um vetor força elétrica, e essa força elétrica vai se manifestar de atração. Então, por isso esse vetor é no sentido da carga, para dentro da carga, certo? Por isso que esse vetor campo elétrico aponta para a carga aqui. Então, existe um par, né? Então, a mesma distância aqui, suponha que tenha outra força entre essa carga, né, manifestado sobre essa, porque são pares de força de atração e repulsão, né? De atração
Então, um par de forças existente. Aqui, da mesma forma, né? Aqui teria um par de forças, né, entre a carga de prova e a carga originada do campo. O que eu não especifiquei, mas aqui está especificado. É um parzinho de forças que essa carga exerce sobre o teste e o teste exerce sobre essa carga uma forcinha. Como interessa para nós somente essa nomenclatura, o porquê que o vetorzinho, o campo elétrico, aponta para a carga negativa, então manifestou através desse ponto porque essa carga é negativa. O quê? Pelo teste que eu fiz aqui. Eu fiz um teste com uma carga positiva. A força foi de atração. Então, o vetor induz para o centro da carga. Bom, com isso, nós sabemos que a carga de prova, ela manifestou um campo elétrico aqui sobre a carga originando o campo. O módulo do vetor campo elétrico para essa carga aqui, então nós temos uma carga de prova aqui, né? A carga de teste que nós manifestamos que é uma carga positiva. Essa carga positiva é sempre usada para fazer o teste. Então, o módulo do vetor campo elétrico para esse ponto, nós representamos com a letra E, é esta força elétrica que está sendo exercida entre a carga teste e a carga originária do campo sobre a carga de prova. Então, o vetor campo elétrico é a força elétrica entre a carga de prova e a carga que originou o campo, dividido pela carga de teste, ou seja, sempre pela carga de prova. É a força elétrica sobre a carga de prova que você faz análise. E essa força elétrica, nós vimos que a unidade no sistema internacional é o Newton. No Newton é a unidade de força elétrica. Então é a letra N maiúscula porque é o nome de uma pessoa. E a carga tem unidades no sistema internacional, o Coulomb também é o nome de uma pessoa, então letra maiúscula é o Coulomb. Charles Augustin Coulomb. Então, dá-se a unidade de carga elétrica, o Coulomb. Bom, para esse caso, então, nós testamos o campo elétrico, vimos que o campo elétrico é de qualquer carga, pela menor intensidade ele existe, é originário dessa carga. Se for negativa, ele é para dentro da carga. Se for positiva, então, é para fora da carga, né? Em qualquer ponto que eu for testar, a carga positiva vai manifestar um campo, uma reta, um vetor que chama-se vetor campo elétrico. E, neste caso, então, como nós sabemos que o vetor campo elétrico já está definido, não é? A força sobre a carga de teste, nós podemos definir o módulo para calcular o campo. O módulo para calcular o campo de qualquer carga portadora de energia que ela armazena campo elétrico. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar para analisar se fossem duas cargas. Eu quero analisar o campo elétrico ou o vetor campo elétrico para duas cargas pontuais, né? Duas cargas, tem uma positiva, né? Uma carga Q1 positiva e uma carga Q2 negativa. E essas cargas originaram neste ponto que eu escolhi aqui um campo elétrico. Eu quero analisar neste ponto aqui o campo elétrico em relação às duas cargas. Você pode fazer separado e depois juntar eles, fazer a soma, porque para mais de uma carga é a soma dos vetores campo elétrico ou a soma do módulo do campo elétrico de carga que originou, né? E aí, por nomenclatura lá, porque nós já vimos, nós pegamos nesse ponto aqui a carga Q2. Nós sabemos que é uma carga negativa, então nós vamos pegar um vetor, ele está mais próximo, vou pegar um vetorzinho aqui, para dentro da carga. Então, esse aqui seria o vetor, nosso vetor, vamos chamar vetor campo elétrico 2. Agora vamos tomar outro vetor, né, que é a carga Q1. Olha, se eu pegar essa linha aqui, ó, em relação ao ponto que eu estou analisando, estaria aqui a trajetória. Mas eu sei que carga positiva, o vetor campo elétrico ele se afasta da carga. Então, pegando essa trajetória, veja que está mais distante aqui, então eu vou fazer uma intensidade menor, fazer uma setinha menor.
Bom, também essa relação é proporcional ao tamanho, à quantidade de carga. Então, analisar aqui em relação a esse ponto, dependendo do módulo das cargas, é relativo, né? Pode ser maior ou menor. Mas eu vou tomar como exemplo porque está maior. Também maior a distância, então vai acabar, se o mesmo valor das cargas, vai ter um valor menor de intensidade aqui o vetor. Então, analisando o vetor, carga positiva, o vetor se afasta. Como é que eu vou achar aqui, então, a soma desses dois vetores para essas duas cargas, né? Eu vou ter que achar um resultado, uma resultante. Então, é um processo bem simples que se faz lá nos estudos de matemática e também do primeiro ano, foi analisado o vetor, né? Então, eu vou imaginar essa figura aqui, a parte verde vou fazer igualzinha aqui, imaginária, a parte vermelha também, obedecendo a mesma direção, o mesmo sentido, né, o mesmo comprimento. Então, eu pego aqui, esse seria o vermelho. Agora, se eu pegar o branco aqui, o verde ficaria assim. E nós temos aqui os dois vetores imaginários. Para mim achar a resposta, a resultante, né, para onde estaria atuando a relação entre o campo elétrico dessa carga negativa e da positiva, nós vamos pegar esse ponto de partida e unir onde as duas linhas pontilhadas se encontraram. Então, aqui nós unimos. E aqui nós vamos ter o que nós chamamos de resultante ou vetor resultante das duas cargas, a carga positiva e a negativa. Então, eu fiz a soma. Então, agora eu sei que o vetor resultante é igual à soma do vetor da carga E1 mais o vetor da carga E2. Pode ser que eu tenha uma terceira carga, né? Mas aí fazer o arranjo, a soma, fica mais complexo. Então, aconselha-se fazer de 2 em 2 para poder ter a próxima solução. Então, esse é o vetor campo elétrico ou campo elétrico, a soma para duas cargas. Eu posso fazer análise de linhas de força também para duas cargas, né? Agora sim, como é que eu encontro o módulo do campo elétrico se eu precisar, se eu não tenho a força elétrica para analisar o vetor? Então, quando eu pego aqui para calcular o módulo de uma carga pontual, pego aqui uma carga pontual, uma carga que eu chamei aqui de ponto, é essa carguinha, por menor que seja, pontual. Então, fazendo análise em cima dessa carga pontual. Eu pego ali, nós lembrando que o vetor campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de teste, né? Nós vimos isso lá. Eu vou analisar em módulo, tá? Em módulo, daí não coloca a setinha em cima. Aí eu tenho a carga de teste. Aí, se nós lembrarmos da lei de Coulomb, lá na lei da força elétrica, nós vamos ver que a força elétrica tinha uma constante elétrica no vácuo, a influência do meio, né, que nas cargas elétricas chama-se constante elétrica K, é o K0, e temos a carga 1, a carga 2, dividido pela distância ao quadrado, tá? A distância que separa as cargas ao quadrado. Então, essa aqui era a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb que nós vimos lá na força elétrica. Lei de Coulomb. Bom, se eu pegar aqui a lei de Coulomb em módulo e substituir aqui, onde tem a força elétrica, eu vou poder simplificar essa carga aqui com essa carga aqui de prova aqui, já que elas são iguais, né? Eu estou uma carga de teste com a carga que originou o campo. Então, fazendo isso aqui, nós vamos ter o campo para uma carga originando o campo pontual. Fazendo isso, então, no lugar da força elétrica, eu vou pegar a expressão, que é o K, a carga que originou o campo, a carga de prova e a distância elevada ao quadrado, sobre a carga de prova teste. Aí eu vou simplificar aqui, carga de teste com carga de prova de teste,
ficou essa relação matemática aqui. Então, para uma carga pontual, o campo elétrico, definido pela lei de Coulomb, né, é igual a constante do meio, continua o mesmo, né, a constante no vácuo, K0, multiplicado pela carga que originou o campo e dividido pela distância elevado ao quadrado. Aí sempre lembrar que essa distância aqui elevada ao quadrado é a distância como unidade 1 metro. É sempre 1 metro. Tá? Então, quando tiver que analisar o campo elétrico de uma carga pontual, você sempre vai observar se a distância radial, se o ponto que você está analisando, a distância do ponto, ela está na unidade de metro. Se não tiver, tem que passar para metro. Aí tem que lembrar lá das dimensões, né, o centímetro, milímetro. Então esse é o módulo para uma carga pontual Q. Bom, então nós vimos nessa aula como encontrar o campo elétrico para uma carga pontual, como encontrar o vetor campo elétrico, o vetor resultante para uma carga, para duas cargas, e o vetor resultante, né? Lembrando que aqui também você pode fazer a soma do campo elétrico 1, campo elétrico 2, né? E achar a resultante desse campo. Bom, então nessa aula eu mostrei para vocês como encontrar o campo elétrico de carga negativa, carga positiva, carga negativa, carga positiva. Também mostrei por que aproxima da carga ou afasta da carga, né? No caso, o negativo aproxima e positivo afasta. E para a próxima aula eu faço as aplicações e nós vamos ter exercícios sobre campo elétrico e vetor campo elétrico. Então eu fico por aqui com essa aula demonstrativa do campo elétrico e o vetor campo elétrico. Eu entro na próxima aula com as linhas de força do campo elétrico.